Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Hoje, quinta-feira à noite, quando vocês verão esse programa. Óbvio que nós não estamos gravando na quinta-feira à noite, mas vocês receberão o programa na quinta-feira à noite, que é sempre noite de alegria. Noite de alegria porque é noite de reencontro, noite de conversa, a gente troca informações, a gente troca afetos, como se diz em linguagem de terreiro, a gente troca folha. E nesta quinta-feira, Dia dos Namorados, como não poderia deixar de ser, tem também beleza e poesia. Porque eu estou recebendo a Luna Vitrolira, que é poeta. Eu falei para ela no nosso encontro pessoal, num seminário, que a beleza perdeu a sua parte mais brilhante e o mundo tem beleza porque essas belezas todas saíram atrás da sua beleza mais brilhante. E a beleza mais brilhante, a parte mais brilhante da beleza, se guarda, se abriga lá em Recife e chama-se Luna Vitrolira. Seja bem-vinda, Luna. A casa é sua. Que alegria! Muito prazer estar aqui. Estou muito feliz com o convite. Muito obrigada, Hilário. Um salve para todo mundo que está nos acompanhando. É uma honra poder estar falando aqui de Recife, dessa terra quente, poder trocar essa ideia com vocês. Muito prazer. Maravilha. E se você que está assistindo é recifense, deixa aí no comentário um salve para a Luna Vitrolira e também para os recifenses que estão lá. Recifense ou pernambucano, né? De qualquer outra cidade de Pernambuco. Ô Luna, eu ia chamar você de Lira. Luna, como é que surge a poesia na sua vida? Você nasceu poeta ou em algum momento você falou assim, vixe, acho que eu sou poeta. Como é que foi isso? Primeiramente, eu sou nascida em Recife mesmo. A minha família materna vem da zona da Mata Canavieira e a minha construção se dá no sertão do Pajeú, aqui em Pernambuco, que é um território muito conhecido pela sua identidade pajeúnica, que está marcada pela digital da poesia. Eu sou filha de Ansan, eu sou geminiana, então eu já sou essa figura múltipla e uma pessoa que eu entendo que nasceu para o fronte. E esse fronte vem com a palavra. Só que eu descobri isso, Hilário, de uma maneira muito intuitiva, espontânea, a partir da própria vida acontecendo mesmo. Eu não tinha esse sonho de ser escritora, de ser poeta, nem tinha referências reais sobre isso quando eu comecei a me relacionar com a palavra. Eu era muito nova ali com meus 9, 10 anos de idade. Eu sofria muito bullying porque eu estudava numa escola que tinha uma classe social diferente da qual eu pertencia. Era uma escola particular em Recife, eu morava na região metropolitana, em Paulista, e eu sofria muito bullying por ser aquela menina pretinha, gordinha, do cabelo sem gravidade, e de alguma forma escrever nos diários tudo o que eu passava me ajudava, porque eu não tinha nenhum tipo de relação, eu não tinha amizade, eu não tinha coleguinhas, então eu tinha um isolamento, um silenciamento e um silêncio muito grande, que era perturbador também, né? Porque uma criança sem essa relação de vínculo. É um lugar muito sofrido de se sentir sozinha. Então eu tinha essa relação com o diário, eu escrevia tudo que acontecia no diário, até que eu conheci uma banda chamada Cordel do Fogo Encantado, que é de uma cidade aqui chamada Arco Verde. E eu me encantei, eu era muito nova, eu não entendia absolutamente nada daquela poesia, do que estava sendo dito, mas existia um encantamento. Porque o Cordel é uma banda que misturava linguagens. Ele tem a literatura, ele tem a música, mas ele também tinha a parte cênica muito forte. E eu me lembro do Boi Luzeiro, que era um boi entrando cheio de luzes, o Lirinha cantando, pulando, gritando poesia. E aquilo foi meu primeiro susto, meu primeiro alumbramento. E aí eu comecei a pesquisar sobre o Lirinha, porque fiquei muito fã dele e da banda, e encontrei os poetas do sertão na internet. Então, comecei a estudar Chico Pedrosa, a ler sobre Severina Branca, Rogaciano Leite, os poetas que o Lira declamava. E aí eu me lembro, aí eu vou fazer uma ponte agora, tá? Vou acelerar Por o tempo. favor. De estudar no ensino médio, numa outra escola, num bairro chamado Madalena, que ficava próximo ao mercado público da Madalena.
E esse mercado público, por sorte divina, era o ponto de encontro desses poetas do sertão. Eu passei a gazear a aula para ver os recitais desses poetas toda sexta e sábado, porque no ensino médio a gente já tinha Deu uma travadinha. Deu uma travadinha. Acho que a Luna vai precisar sair e voltar novamente para ela poder continuar a partir desse toda sexta e sábado. Deu uma travadinha, Luna. Quando você falou toda sexta e sábado, travou. Então, se você puder tomar a partir daí. Toda sexta e sábado eu gazeava a aula para poder assistir o recital dos poetas. A gente já tinha aula no sábado porque era treinamento para o vestibular, então eu gazeava essas aulas e ia para o mercado. Sempre ali no meio do final para amanhã, sabe? Tipo, 10 horas da manhã eu corria e ia para lá. E aí eu vi Chico Pedrosa declamando ao vivo na minha frente pela primeira vez. Conheci um poeta chamado Marcos Passos, que me ensinou a minha primeira poesia que eu aprendi, que era Bibia de João Braz, de Louro Branco, um cantador de viola, repentista, poeta também, cordelista, da Paraíba. E aí, frequentando esse espaço, eu conheci também os poetas e músicos de uma banda chamada Encanto e Poesia, que é de lá de São José do Egito. E eles me viram tão novinha, interessada por poesia, querendo declamar, eles me levaram para o sertão do Pajeú pela primeira vez. Quando eu cheguei no sertão do Pajeú, Hilário, eu tinha 16 para 17 anos. E eu vi crianças de 3, 4, 5 anos de idade declamando poemas enormes. Crianças que não sabiam nem escrever ainda o próprio nome, já dizendo poesia. E eu disse, eu também quero saber fazer isso, eu quero aprender a fazer isso. E me encantei. Comecei a escutar muita poesia, comecei a decorar a poesia e comecei a declamar a poesia também. E aí foi meu primeiro entendimento de que poesia, mais do que um gênero literário, é uma forma de vida. Porque lá no sertão do Pajeú, a relação com a poesia se dá não através dessa maneira formalizada da educação a partir do livro didático, se dá a partir da educação dentro de casa, porque é um território formado a partir da cultura da tradição da poesia falada, da poesia oral. Seja da cantoria de viola, seja da mesa de glosa, seja da literatura de cordel. A gente tem poesia acontecendo em todos os lugares nesse território. Tem cantoria de viola nos bares, nos sítios, nas escolas, tem festival de poesia. As pessoas conversam sobre poesia. Inclusive, disse nesse território que uma viola de cantoria foi enterrada no leito do rio Pajeú. E que, por isso, todas as pessoas que bebem da água do rio se tornam poetas. Esse rio, ele cruza 17 municípios. E essas 17 cidades têm a cultura tradicional da poesia falada e da cantoria de viola. Então, a gente está falando de um vale, de um território que levanta essa bandeira da poesia. E quando eu cheguei nesse lugar, eu tive esse encantamento profundo, quis isso para a minha vida e passei a fazer parte, de certa forma, desse território. Não nasci lá, mas me sinto parte de lá, porque passei a frequentar. Bebeu a água do rio. Bebi da água do rio, Hilário, não consegui escapar. Mas ainda assim eu não pensava nisso como profissão, porque é isso, é algo natural, faz parte da vida das pessoas. Sim. A gente está conversando e estamos dizendo um soneto, estamos dizendo uma décima, estamos dizendo um cordel no meio da conversa, porque a gente lembra disso e declama, então faz parte da conversa. Não é uma performance de palco toda hora, mas é porque cada calçada também é um palco, de certa forma, né? Eu sei que eu comecei a declamar poesia em todo canto, na escola, com os amigos. E aí eu comecei a frequentar os festivais de literatura da minha cidade aqui em Recife e pedi para declamar. E como eu era muito nova, as pessoas diziam, nossa, essa menina tão nova querendo declamar, e abriam o microfone e eu começava a declamar, justamente esses poetas do sertão. E aí as pessoas começaram a se encantar e a me convidar para participar desses festivais recebendo cachê, ainda menor de idade. Então eu me lembro de receber meu primeiro cachê de R$50, R$150, às vezes um prato de jantar, às vezes uma sobremesa, porque é isso, né? Não era meu trabalho, não era meu ofício, eu estava estudante, mas eu já estava atuando no cenário aqui em Recife, declamando poesia, e assim eu comecei. Agora eu vou dizer para você que tomar a decisão de ser poeta
Foi a coisa mais difícil que eu fiz na vida, porque... É mesmo? É, porque eu não tinha referência de pessoas que viviam financeiramente bem de literatura, Sim. declamando poesia. Eu venho de um universo da literatura popular, que são pessoas do sertão, que são pessoas que trabalham com agricultura, que são pessoas que foram taxadas de analfabetas. Um Sim. universo que é muito subjugado e subalternizado e que tem a ver com raça, e tem a ver com classe, e tem a ver com território, né? Que é uma É periferia. interessante, só para fazer uma reflexão a respeito do que você falou, Pernambuco foi um dos lugares mais se produziu cana-de-açúcar no mundo. Portanto, a quantidade da população negra e também indígena é muito grande, ou seja, está na formação desse território. Palmares, quando existiu, era Pernambuco. Depois houve a divisão e Palmares ficou, enfim, para Alagoas. Mas era Pernambuco. Então, eu imagino que o olhar que se lança sobre essas pessoas é um olhar com essa tinta da discriminação, né? Da subalternização. Com certeza. Eu vou dizer para você assim: Pernambuco é um território extenso. E a gente tem as micro-regiões, a gente tem os sertões, a gente tem o agreste, a gente tem as zonas da mata norte e sul, a gente tem a região metropolitana. E eu vou dizer para você que em todo canto do nosso estado a gente tem uma multiplicidade de expressões artísticas, que tem a poesia, a palavra, a voz e o corpo, operando como instrumento de afirmação existencial e de resistência artística, cultural e política também. Quando a gente fala dos contos, das lendas, dos mitos, dos dizeres populares, do cavalo marinho, da ciranda, do frevo, do maracatu, da cantoria de viola, do aboio, do samba de coco, da mesa de glosas, a gente está falando de um vasto repertório de celebrações de saberes ancestrais que trazem a potência do povo pernambucano. E essa pluralidade, ela vai se justificar justamente pelo que você trouxe, pela trajetória histórica e o desenvolvimento antropológico do Estado. Então, a gente vai ter essas manifestações insurgentes a partir de um caldeamento elaborado por múltiplas matrizes. A gente está falando de um território que teve aqui, obviamente, os povos originários, os povos diaspóricos e os povos ibéricos. E o Nordeste foi a primeira região do Brasil a ser colonizada. E Pernambuco faz justamente parte desse primeiro cenário da colonização no Brasil. Então, a gente tem esse início da história do país e esse caldeirão cultural, porque a gente tem essa integração desses povos que também se juntaram para resistir contra um sistema genocida, desde sempre, né? A partir da colônia, do sistema colonial. Então, quando a gente chega no sertão do Pajeú, a gente tem um cenário que também é assim. O próprio nome Pajeú é o rio Pajé, Paiei, no Tupi. É o rio Pajé, é o rio Feiticeiro, é o rio Curandeiro. A gente está falando de um território de povos originários. E esse misticismo, inclusive, forte, vem desse lugar dos povos originários. Antes do repente começar com a cantoria de viola, que tem a ver com a colonização, que é trazida dos povos ibéricos para cá, a gente tem um repente improvisado dos povos chucurus com maraca. Sim. Então, antes mesmo da gente falar, porque a gente busca a origem em tudo, né? Então, quando a gente fala da origem da cantoria de viola, é uma coisa, mas a origem da poesia, do repente, da oralidade, do improviso, antecede a colonização, obviamente. Estamos falando dos povos originários. Está no DNA, né? Tá, Está no DNA. com certeza. Você falou de Arco Verde, tem um coco de Arco Verde, que é uma coisa simplesmente maravilhosa. Simplesmente maravilhosa. De todas essas pertences, eu não vou chamar de movimento, qual que você acha que te calou mais fundo, que tem mais preponderância na tua formação como poeta? É o coco? É o cavalo marinho? O que é? Olhe, como uma boa pernambucana, eu vou ter que dizer para você Não vale dizer tudo. como uma geminiana e boa pernambucana, eu vou ter que lhe dizer tudo, mas eu vou destacar algumas coisas, sim, porque é como eu estava te dizendo, quem é de Pernambuco recebe tudo isso de uma maneira muito forte e às vezes ao mesmo tempo. Eu fui criada no Carnaval, eu fui criada no São João. No Carnaval, por exemplo, a gente tem todas essas manifestações acontecendo ao mesmo tempo. Eu recebi tudo isso
ao mesmo tempo, feito uma chuva mesmo, né? Sim. E essas manifestações, elas são irmãs, poeticamente. Elas têm a palavra, elas têm a poesia de improviso, inclusive, elas têm a presença do corpo e performance muito forte. Mas eu vou lhe dizer que o meu contato com o coco, com o cavalo marinho e com a mesa de glosas, especificamente essas três, eu posso trazer para uma formação mais forte, porque foi o que eu frequentei. Tipo assim, eu era aquela criança, adolescente, que passava quinta, sexta, sábado e o domingo indo para as sambadas. Então eu ia para Condado, eu ia para Nazaré da Mata, eu ia para Tracunhaém, aí eu ia para o Sertão, aí eu andava o estado todo atrás dessas manifestações, porque eu sou brincante. Antes de ser poeta como profissão, eu sou brincante. E brincante de coco, de cavalo marinho, e testemunha da mesa de glosas, que eu posso explicar também o que é, porque é uma manifestação coletiva de improviso, que muitas pessoas ainda não conhecem, porque é algo já mais recente. Né, uma manifestação, uma modalidade de poesia de improviso que surge descendente do repente de cantoria de viola, mas é de 1996 para cá. Então é muito mais recente, é inclusive o meu objeto de pesquisa no meu mestrado. E aí é uma mesa, literalmente, onde as poetas sentam uma ao lado da outra, tem uma pessoa mediadora, né, provocadora, que dá os motes, que é uma estrutura de 2 linhas. Estamos falando de poesia metrificada, então a estrutura é de décima, são estrofes de 10 linhas, com 7 sílabas poéticas, com estrutura de rima A, B, B, A, C, C, D, D, C. Calma, eu estou explicando só para mostrar o quanto que isso é difícil tecnicamente, porque tem que aliar a questão técnica da métrica com a questão da essência da poesia. Então, eu dou, como mediadora da mesa, as 2 últimas linhas, que é o mote. E as poetas fazem os 8 versos para poder fechar a 10ª. Tudo isso de improviso, dado na hora. Ninguém sabe qual é a rima, ninguém sabe qual é o assunto, ninguém sabe qual é o mote. É tudo na hora. Isso é a mesa de glosas. E elas vão fazendo, uma após a outra, os seus improvisos, apresentando para o público, para a plateia. Você tem alguma coisa aí que você. Vamos invocar a sua memória entre brincadeiras, poesias e música? Vamos invocar a sua memória. Você tem alguma coisa aí de cabeça que você recitaria para gente? Claro! Falando na mesa de glosas, vamos pensar no mote: não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Imagina que essa é a estrutura de 2 linhas que está sendo colocada para as poetas improvisarem. E teve um poeta, Antônio Pereira da Saudade, né, o poeta da saudade, que ele disse: uma saudade infestada toda a vida eu sempre tive, que não sei como é que se vive sem ter saudade de nada. Até mesmo camarada, quando faz uma partida, nos deixa por despedido uma saudade plantada. Não ter saudade de nada é não ter nada na vida. Isso é bonito demais, né? Sensacional. Esse mesmo Sensacional. poeta, ele disse um outro poema que eu gosto muito. Ele disse: há dias venho sofrendo pelo amor de alguém, o que venho padecendo só Deus sabe, mais ninguém. Tem gente botando terra para ver se a terra terra e o amor desaparece, mas terra e amor não mata, que amor é feito batata com terra em cima que cresce. Eita coisa linda! Bonito demais, né? Muito bonito, muito lindo isso. E É, aí, Luna, você tornou-se poeta também nesse sentido mais formal do termo, porque você escreveu, né? Você lançou livros, foi finalista do Jabuti, não é? isso. E, e tem idade para, quem sabe, daqui a alguns anos, conquistar prêmios internacionais, assim, que nós nunca conquistamos, como o Nobel, por exemplo. E eu fico aqui torcendo para aplaudir você nesse dia. Como foi escrever o primeiro livro? Olha, eu fico primeiramente muito feliz e grata com a energia linda que você está trazendo aqui para mim. Fico emocionada também, porque, como eu te falei, foi muito difícil tomar a decisão de ser poeta por profissão, porque é difícil viver de arte, é difícil viver de cultura, é difícil viver de literatura no nosso país. Eu tenho referências muito próximas de pessoas que sofreram bastante as consequências dessa escolha que fizeram. Miró da Muribeca é minha grande referência, estudou com meu pai, inclusive, e foi e é e sempre será um grande escritor, um grande poeta, mas ele enfrentou todas as formas de racismo estruturais possíveis e até inimagináveis a partir da escolha de ser escritor, porque
A gente vive numa sociedade escriptocêntrica e a literatura foi elevada para um lugar de distanciamento do povo. Então, a nossa poesia oral, ela ocupa um lugar de subalternidade, e esse lugar elitista da poesia escrita, dos livros, dos cânones, foi muito distanciado da nossa realidade, como se ser poeta e ser escritor fosse algo impossível para a gente, como uma forma de vida digna. E confesso para você que ver Conceição Evaristo foi a minha luz para que eu tomasse essa decisão e publicasse o meu primeiro livro. Porque publicar um livro também não é fácil. Não era para mim na época que comecei. Hoje está mais acessível. Porque hoje a gente desenvolveu mercados alternativos, que a gente chama, como os livros de artista, livros de arte, que a gente consegue fazer de maneiras artesanais. Meu primeiro livro foi Cartuneira. Então, eu catava meu papelão, eu cortava, minha mãe me ajudava a costurar, minha irmã, que é formada em design, me ajudava a diagramar. E foi assim que eu publiquei o meu primeiro livro, sem ISBN, sem o código de barra, mas que me ajudou a ter uma moeda, né, de troca ou de fazer com que a minha poesia, de alguma forma, ficasse, permanecesse Sim. aonde eu passava, porque, como artista da oralidade, basta abrir a boca que o livro acontece, porque nós somos o nosso livro. Aliás, eu estava esperando para comentar exatamente isso com você. Você falando já é recitação. Você contando já é recitação. Eu comento muito aqui em casa com a minha esposa, uma pessoa que é assim é o Gil, Gilberto Gil. Você tem a impressão que se ele estiver dando uma receita de bolo, ele está fazendo poesia. E acho que você tem essa característica também de, ao falar, já recitar. Já é um canto, né? Então, eu imagino que desse canto todo que você faz a vida inteira, não deva ser fácil você escolher o que vai entrar no livro e o que não vai entrar. Qual foi a maior dificuldade? Essa é duas dificuldades. Tá? Primeiro, entender o que é um livro, o que eu quero dizer com esse livro, porque também é uma questão de construção de narrativa. A narrativa ela está em tudo, ela não está somente no livro de prosa que você está contando uma história com começo, meio e fim. O teu livro de poesia ele também quer dizer algo para o mundo e precisa ter ali também um desenho dessa mensagem. Então, construir a narrativa foi o primeiro desafio que tem a ver com essa elaboração, de escolher quais poemas iam entrar para que pudesse contar da melhor maneira o que eu queria dizer. Então, o Aquém do Amor, às vezes, é isso, foi meu primeiro livro. Só que este livro teve a versão cartuneira, que era passional. Eu tive a sorte de ter o Marcelino Freire, que é um grande escritor de Sertânia, Pernambuco, mora em São Paulo, faz a balada literária, enfim. Tive a sorte de ter ele como parte da minha vida, como um grande amigo, parceiro, mas também um padrinho nesse processo. Ele pegou esse meu livro Cartuneira, Hilário. Ele riscou absolutamente tudo desse teu livro. Começando pelo título. O título não funciona, o título não é bom. E aí ele riscando, olha, preste atenção nisso daqui, você tem que prestar atenção no assentamento das palavras no papel, porque você é da oralidade. Então, como trazer essa oralidade da melhor forma para que as pessoas ouçam a tua voz no papel, mas de maneira também que essa dicção seja fluida, né? E que você consiga trabalhar metáforas, imagens, entretextos, sublinhas, entrelinhas, enfim, tudo isso, dentro da tua literatura. Eu, quando peguei depois esse livro, eu chorei, porque eu disse, meu Deus, não ficou nada de poesia aqui que se salvasse. Mas, ao mesmo tempo, eu pensei, se o Marcelino se dedicou tempo, tomou um café comigo para arriscar o meu livro, é porque alguma coisa se salva. E eu comecei o livro todinho do zero. Só que quando eu comecei o livro todinho do zero, eu já comecei num processo muito mais consciente de elaboração. Sim. Que é justamente não só a partir do estilo e da estética dessa escrita, mas também dessa história, dessa narrativa, que poema não faz sentido aqui realmente. Então, comecei a reescrever os poemas e trazer novos poemas para esse contexto do Aquenda, que fala sobre o amor numa perspectiva de descolonização dessa ideia romântica do amor, porque o amor romântico ele também nos subalterniza, ele também é usado como dispositivo de controle, de poder, de silenciamento, causa violências físicas, verbais, psicológicas, e eu trazendo esse Aquenda. O amor às vezes é isso, às vezes é outra coisa, que a gente precisa realmente ressignificar essa ideia de amor, porque o ciúme não é uma prova de amor. Então, toda a construção foi a partir disso. Eu precisei olhar para mim como mulher,
pelo que eu já tinha passado, para a minha família, para as mulheres da minha família, para as amigas em torno. Fiz um levantamento de todas as violências, pesquisei muito sobre feminicídio e, a partir disso, eu comecei a reconstruir esse livro. E quem quiser mergulhar nesse rio, que é a Quenda, como é que faz? Como Neste momento, este livro está esgotado e eu vou precisar relançar ele de um novo jeito, mas eu fiz, como eu sou da oralidade, primordialmente, essencialmente, o meu sonho antes de lançar um livro era lançar um disco, porque eu sou da poesia falada. E aí, esse livro se transformou em disco, que está em todas as plataformas de streaming, está no YouTube também, tem a participação de Xênia França, tem a participação de Pupilo, Lucas dos Prazeres, tem Cristal, que é de Porto Alegre, tem Bel Puan e Bione, que são daqui de Pernambuco, Tatiana Nascimento, que é do Distrito Federal, Roberto Estrela d'Alva, várias poetas participaram, e teve a produção musical do meu companheiro Amaro Freitas, que é pianista. Assim. Então, foi um trabalho que eu amei fazer, e é uma experiência de uma imersão um pouco mais impactante, porque a música, ela potencializa a mensagem, o som, a intenção. Então, é um pouco mais intenso escutar o disco. Também tem um álbum visual no YouTube, que é o filme que eu fiz desse projeto do A Quenda Amor Às Vezes É Isso. Então, enquanto eu relanço o livro, dá para escutar o disco e assistir o filme. Está tudo disponível gratuitamente. Deixa eu colocar o seu... Essas informações todas estão no seu... Estão todas no seu Insta? Sim. Então, vamos colocar aqui qual o seu Insta, para as pessoas já irem atrás desse livro. Eu queria te pedir mais uma coisa. Você falou do Pajeú, você falou desses poetas todos do Pajeú. Tem alguma coisa dessa época que você lembra para você recitar para a gente? Com certeza, eu vou declamar então a primeira poesia que eu aprendi na minha vida, que foi a de Louro Branco, Bebia de João Brás, né? Então, gente, essa merece uma chamada. Gente, preste atenção, porque agora, mais do que nunca, tem poesia no Café Preto. Eita, meu Deus do céu, que alegria. Essa poesia, Hilário, mexe muito comigo, porque me ensinou que se aprende poesia, sobretudo, pelo ouvido, pelo corpo, pela escuta. E o poeta disse: passei 10 anos casado com Bebia de João Brás. Acochado muito mais do que cobra de viado. Nunca tivemos donado, nunca quisemos brigar. Juremos não se largar e no fim eu fiquei sem mulher. Que mulher e cascavel só pega sem avisar. Eu andando certo dia lá para Arbando do Assaré. Cheguei em casa de pé, cacei e não achei Bebia. Perguntei à sua tia: cadê a minha crioula? E a véia matuta e tola me disse, escorando na fronte: Bibia fugiu ontem, mas seu Raimundo Cebola. Eu disse: será possível? Bibia fez, deu um boi. A véia disse: pois foi. Fez um papel muito horrível. Só o desgosto que eu tive, o mundo ficou azul. O norte passou por sul e eu senti umas coisas choca que me deu umas friviocas do gogó pro bucumbu. Fui na mala que nós tinha, coberta com estopa. Fui procurar nossa roupa e quase caí da camarinha. Achei toda a roupa minha, só faltava as de Bibia. Minha roupa sem as dela só parecia sem ela na cama que nós dormia. Um palpite me bateu. Fui em outra maletinha. Ainda achei a caçolinha dela tomar banho, mas eu não era mais pareceu com ela quando vestia. Aí quase que eu morria. Pinotei pelo terreiro, ainda dei 14 cheiros na caçola de Bibia. Visitei a cancela, nossa roça pequena, vi a jumenta morena que nós botava água nela, daí rescordei mais ela, as águas que nós trazia, mas foi me dando mais agonia, umas coisas tão nojentas que eu ainda beijei a jumenta pensando que era a Bibia. Eu padeço todo dia, quanto é grande meu maltrato. Quando eu vou comer num prato, sobra o prato de Bibia. Na cama é a mesma agonia quando tem eu fartar ela, até a rede amarela. Tá, pensa que tá danado com eu do meu lado e sobrando à beirada dela. Por causa de um vagabundo, tô nessa vida medonha. E aquela sem vergonha sendo ruim no meio do mundo. Ah, meu Deus, se o seu Raimundo tomasse um oi da Bibia e ela voltasse um dia, nem que eu sujasse o meu nome, do jeito que eu tô com fome, se ela voltasse, eu queria. Eita, Hilário. Sensacional, sensacional. Você acredita que eu passei um tempo sem querer declamar essa poesia? Porque
eu também passei por um processo que era perceber que eu só declamava poesia de homens, porque esse universo ele é majoritariamente ocupado por homens, é um universo boêmio e conservador pra caramba, e eu era uma moça muito jovem que fui aceita dentro desse contexto, que estava declamando só essas poesias escritas por homens e tal, e comecei a repensar. Mas aí eu também acho que a gente precisa, em vez de apagar o passado, retomar esse passado e ser crítica com ele também, e apontar essas questões todas, né? Então, E eu trago muito para reconstruir os a meus partir dessa recitais. felicidade, né? Eu trago muito para os meus recitais, por exemplo, um poema de Zé da Luz chamado Vingança de Matuto. Ele é muito longo, Hilário, tem 10 minutos. Eu não vou dizer ele aqui hoje dessa vez, mas é um Bom, poema em que o personagem principal ele está dando um depoimento, como se fosse para o policial, contando que matou a própria esposa no dia do casamento para provar que era um bom atirador. E essa moça, nos braços dele, diz: Zequinha, Zequinha, eu quero que me enterre como noiva, que me enterre com esse véu, porque com ele eu te espero como noiva lá no céu. Ela aceita essa condição. E aí, depois dessa poesia que abre o meu espetáculo, eu entro nos poemas do meu livro para dizer o quanto que o amor é feito essa bala perdida, o quanto que a gente tem aceitado ao longo do tempo ocupar esse espaço, perder nossa vida e que a gente não pode silenciar diante das violências. Eu começo assim para ressignificar e atualizar esse poema, assim como Bibia de João Brás, que depois que eu declamo ele, eu venho com Elisa Lucinda em cima, com a aviso da lua que menstrua, para poder dizer assim, moço, cuidado com ela. Há de se ter cautela com essa gente que menstrua, e aí começa, né, para falar sobre o respeito que é preciso ter com relação às mulheres e a nossa existência no mundo. Então a gente vai atualizando esses textos, vai também reconfigurando a narrativa, né? sim, porque é importante. Eu acho que a arte tem um pouco isso, né? Ela traz um pouco da ética de uma sociedade, da cultura de um tempo, e é preciso acrescentar, é preciso fazer novas construções, né? É preciso trazer novas palavras, novos olhares. Eu acho que isso é fundamental no momento em que a gente corre tanto risco, né, de retroceder, e muita coisa retrocedeu, né? Muita coisa retrocedeu. Tem aí. Acabei de ver, agora a hora que eu liguei o computador, que uma juíza condenou um lutador por violência sexual e no mesmo ato que ela condena, ela o libera da prisão. Diz que teve bons antecedentes. Né? Então, retrocedemos muito. Então, é muito importante a gente trazer novas vozes, né? Mas você não está, além da poesia, você também é mestre de cerimônia. Eu vi, alguns anos atrás, a Conceição Evaristo dizer que ela se sustenta ainda do salário de professora aposentada. Então, se a Conceição Evaristo está nessa condição, imagine quem não está, quem não tem a visibilidade enfim, que a Conceição Evaristo tem. Ainda você precisa dividir a poesia e outras atividades para segurar a onda? Com certeza, Hilária, que eu estava te falando sobre a dificuldade de tomar essa decisão por falta de referência de pessoas como nós, que vivem bem da sua palavra, da sua escrita e da sua arte. Eu acho que em todas as manifestações artísticas é muito difícil alcançar esse lugar, porque viver de arte e cultura no Brasil é realmente difícil. E aí, em todas essas linguagens, a gente vai ter as artes que são de nicho, que é considerado média stream e o que é o mainstream. Então, na literatura também não é diferente. A gente sabe que os prêmios são grandes filtros dos nomes que vão para as grandes editoras, para os grandes eventos internacionais e que vão realmente ter cachês bons e que vai poder viver disso, porque existe uma organização de mercado que dá conta disso para essas seletas pessoas. No mais, é uma luta muito grande. Então, eu sempre tive essa consciência, porque vim da literatura popular, que são pessoas que não têm espaço em lugar nenhum, né? A não ser dentro do seu próprio território. E sim, na minha pesquisa eu falo sobre uma autarquia dentro desse sistema, porque, por exemplo, o Pajeú tem seu próprio sistema de cânones. Então, o cânone do Pajeú não vai ser Manuel Bandeira, não vai ser Cecília Meirelles, não vai ser Clarice Lispector. Vai ser Rogácea Leite, vai ser Cancão, vai ser aquele agricultor, cantador de viola, repentista, poeta. Esse é o cânone do território. E isso me ensinou também sobre o que é sucesso.
sabe? Então, são lugares muito diferentes, mas existe o trabalho, existe a remuneração, existe a sobrevivência, eu precisava construir esse caminho. Me salva o fato de eu ser geminiana e ter multipotencialidades e ser essa existência múltipla no mundo. E, a partir disso, eu entendi que em qualquer lugar que coubesse a palavra e a poesia, me caberia também. Então, eu organizei o meu portfólio, o meu currículo a partir disso. Onde tem voz, palavra, performance, eu estou lá. Então, eu atuo como locutora publicitária, eu atuo como mestre de cerimônia de eventos, tanto de festivais, eventos de arte e cultura, como também no universo corporativo. Eu trabalho como cerimonialista, celebrante de casamento, que é uma outra coisa que eu amo fazer, que eu coloco poesia também. Eu atuo como professora também, porque tenho essa formação, sou mestre de literatura, sou formada em letras e jamais abriria mão disso. Então, eu faço oficinas, eu faço mentorias, eu ocupo esses espaços de maneira transversal, eu não estou dentro da escola no dia a dia, mas qualquer lançamento que eu faça, eu sempre levo para as escolas primeiro, porque acredito no trabalho de base, e é o meu trabalho político de militância e de missão de vida. É levar a poesia para dentro da sala de aula, dentro de um outro contexto, para dialogar com o universo e a identidade dos territórios daqueles alunos que estão ali sem essas referências também. A gente precisa ser referência para essas pessoas. A gente não teve. A gente pode ser para elas e pode levar para elas, né? Então, eu atuo dentro desse universo como produtora cultural também. Eu estou ocupando esses vários espaços. Trabalhei também como diretora de marketing, como CMO da 99 Jobs, que foi uma grande experiência também, de um outro lugar de militância por empregabilidade jovem, dentro desse universo da inclusão e da diversidade. Então, assim, eu tenho uma formação que me permite, na verdade, atuar em qualquer lugar, porque me permito aprender, me permito ser desafiada e me permito fazer a diferença por onde passo. Então, é isso. O meu currículo ele vai de poeta, celebrante de casamento, cerimonialista, diretora de marketing, performer, cantora, produtora. Deixa eu te perguntar uma coisa, Luna. Quais foram os autores que fizeram a sua cabeça? Poxa, Três, olha, né? pelo menos você está me dando 3, né? Ainda bem. Porque um só nunca diz nada, né? Diz muito pouco. Ui, isso é muito difícil de responder, porque a vida. Eu estou com 33 anos de idade, Hilário. E Que 33 anos de idade, às vezes é muito e às vezes é muito pouco. Porque eu já vivi muita beleza. coisa, já passei por muita coisa, mas ao mesmo tempo também tenho muito para viver pela frente. E cada momento, cada fase da nossa vida, ela revela algo sobre a gente e a gente precisa de uma referência específica para aquele momento. Então, vou dizer para você que no meu início, eu posso dizer que difícil, Cancão, João Batista de Siqueira, lá de São José do Egito, foi Sim. uma grande referência, primeiramente, para mim. O livro dele está mais ali do lado, eu teria que me afastar um pouco para pegar. Mas é um poeta que poucas Você pode pessoas pegar, podem não tem problema. pegar, então, rapidinho. A nossa estética aqui não é do Jornal Nacional, viu? É bom que pelo menos a estante está bem ali pertinho, né? É. Então, essa aqui foi minha primeira referência, lá no sertão do Pajeú. A minha segunda referência é uma poeta chamada Cida Pedrosa. Cida Cida. Pedrosa, ali na minha adolescência, Cida Pedrosa foi uma das pessoas mais importantes para a profissionalização desse meu trabalho, porque foi ela, como curadora, que me colocou para participar dos primeiros eventos na minha cidade, no meu estado. E ela é uma grande poeta. As Filhas de Lilith, esse livro dela, foi um livro muito marcante para mim, porque ela fala exatamente sobre violências de gênero. Então, ela trabalha personagens de A a Z, várias mulheres, várias personagens com vários perfis diferentes e atravessadas por esse lugar de gênero, e para mim foi muito importante. Esse livro também está aqui em algum lugar, eu posso tentar catar ele aqui já já. Depois de Cida Pedrosa, eu quero trazer para você Manuel de Barros. E para mim, Manuel de Barros ele se linka muito com o Cancão. Sim. Porque eu vou lhe dizer uma coisa, após passar por todo esse processo de consciência de gênero, de raça e de classe,
existe um sentimento de revolta na gente, porque a consciência é um caminho sem volta. Depois que a gente tem consciência, nada mais passa despercebido. Então a gente se revolta, e eu comecei a escrever muito a partir disso. Primeiramente a partir da consciência de gênero, depois a partir da consciência de raça, que é a Memória Tem Águas Espessas, que é o meu novo trabalho, que eu também vou lançar disco, vou prensar em vinil, e eu estou muito feliz que vai ser a minha primeira bolacha de poesia que eu vou colocar no mundo. Mas, ao mesmo tempo, isso traz uma exaustão, porque é uma luta, é um lugar de acessar umas memórias que são muito doídas. E Manuel de Barros, nesse momento, para mim, é a minha tentativa de acessar uma leveza existencial que é difícil no mundo em ruínas, no mundo em guerra, a nossa humanidade cada vez mais decadente, mas é uma busca. Então, nesse momento, o Manuel de Barros tem sido uma referência. E se liga a Cancão no sentido de que está muito ligada à natureza, está muito ligada à nossa essência mais pura, enquanto seres humanos ainda não atingidos por essas questões da construção do mundo e da sociedade. Então, eu tenho buscado esse meu ser essencial. Então, eu tenho lido, por exemplo, A Queda do Céu, nesse momento. Eu tenho lido muito Krenak, eu tenho lido a Geni. Tive a oportunidade de estar com a Geni agora também. Então, eu estou tentando voltar para um lugar de espiritualidade e de força, voltado para o terreiro. Enfim, ali eu tenho meu altar também ali atrás, não sei se dá para ver, não dá para ver, né? Que eu tenho a minha Yansan, tenho meus orixás. Muito bem, muito bem. É esse lugar de retorno e de busca. Eu quero dizer só mais um. Solenidade é essencial para mim e para esse meu novo trabalho, A Memória Tem Águas Espessas. Solano me ensina muito sobre poesia, sobre ritmo, sobre musicalidade, sonoridade na escrita, sobre estética, sobre a nossa própria história. Ele que tem esse lugar de importância aqui no Recife, tem uma grande escultura dele no Pátio de São Pedro, e eu sempre vou lá fazer essa referência a Solano Trindade, porque ele abriu a minha mente para eu escrever Memória Tem Águas Espessas. E eu queria ver esse livro, esse seu novo livro. Como chama? Memória Tem Águas Espessas. Esse é o livro novo. Esse é o livro novo. É o mais recente. É o mais recente. E nesse rio, quem quiser mergulhar, como é que faz para acessar esse livro? Esse aqui agora está disponível à venda, porque foi lançado no final do ano passado, né? Então o livro ainda está quentinho, está morninho, ainda vou lançar no Recife, acho que agora em julho. E tá pela editora Diadorim, que é uma editora gaúcha do Rio Grande do Sul, é editora do Jefferson Tenório e do João também. E você pode encontrar tanto no meu perfil, vai ter lá o link, como você pode comprar na Amazon, no próprio site da editora Diadorim, e pode achar também esse link lá no meu perfil. Então ele está disponível, ele está super à venda. No Insta. No meu perfil do Insta. Que nós estamos exibindo aqui, @LunaVitrolira, Luna Vitrolira. Luna Vitrolira é quase um quebra-língua, né? É um trava-língua. É nome de poeta mesmo. É nome de poeta. E tem data já o lançamento em Recife, não? Ainda não. Mas eu estou muito feliz porque eu serei homenageada de um evento aqui no Recife, ao lado justamente de Cida Pedrosa, que é minha referência, e Naldete Pinheiro, que é uma outra referência para mim. A gente vai participar desse evento sendo 3 homenageados de 3 gerações diferentes, e o meu livro vai estar justamente dentro desse processo como um lançamento. Eu vou fazer uma performance, eu sei que vai ser em julho, mas ainda não me informaram a data certa, então eu tenho receio de falar aqui e errar com vocês. Quando tiver, manda para a gente, que é para a gente disponibilizar aqui. Faz um videozinho, manda para a gente, que a gente coloca no canal, a gente faz um auê, porque eu acho importante. Um aspecto da poesia que a gente não falou diretamente é que a poesia, ela cura, né? Ela cura as amarguras, ela é um processo terapêutico até, né? Para a gente se entender, para a gente mergulhar na própria cultura, né? Então, essa coisa da cultura pernambucana, com todos esses movimentos artísticos, é importante porque ele joga a gente nesse berço cultural, né? Exato. Onde a gente vai visitar os ancestrais, aqueles que construíram toda essa cultura.
Então, é muito importante. Isso que você está comentando, Hilário, está completamente associado à ideia desse meu projeto Memória de Águas Espessas. Eu vou contar rapidamente, que eu sei que tem a questão do tempo, mas eu venho de um lugar de não memória familiar e eu sei que muitas pessoas podem se identificar com isso porque a gente vive num país colonizado e que parte da nossa história foi apagada. Então, na hora de remontar a nossa árvore genealógica, é muito difícil conseguir passar dos avós ou bisavós para entender de onde a gente veio. E durante a pandemia eu comecei a ser muito perturbada por esse pensamento, porque eu fiquei muito envolvida com a Catiúcia Ribeiro, estudando sobre filosofia africana e escutando muito ela dizer que o futuro é ancestral, e acessando Beatriz Nascimento, e escutando de Beatriz Nascimento que quem não sabe de onde vem não sabe para onde vai, e ao mesmo tempo escutando de todas as pessoas que nós somos os sonhos dos nossos ancestrais, e eu fiquei completamente perdida nisso por não saber mesmo quem eram os meus ancestrais. Porque eu não tive contato com os parentes, de fato, durante boa parte da minha vida, porque venho de uma família realmente de periferia, de pessoas envolvidas com tráfico, e a gente precisou, para se proteger, se apartar, se distanciar. Muitas pessoas morreram por cobrança de dívida, e minha mãe retirou a gente desse lugar e desse universo para que a gente pudesse ter um pouco mais de tranquilidade. Só que isso vem com suas consequências também, que é esse corte dos laços, dos vínculos da própria história, da própria memória. Então, eu já sofri o abandono da paternidade, não tenho vínculo com ninguém da família paterna. Então, eu fui buscar quem era a família, de onde vinha a família materna, e por isso eu fui para a Zona da Mata Norte, de onde vem esse cavalo marinho, ali Nazaré da Mata, Tracunhaém, a relação com o barro. A família da gente tem um maracatu chamado Pavão Dourado, que é um dos mais premiados. A gente fez esse processo de retomada, eu reconheci a família, já saí de rainha de maracatu, logo que me conheceram já me botaram de rainha de maracatu para poder desfilar. Então, eu evoquei a memória da minha avó para escrever esse livro, e é muito doloroso também saber um pouco dessa história, porque minha avó foi entregue e vendida para uma família de italianos, e só por isso ela escapou da cultura da cana, que até hoje está dentro de um sistema escravocrata. Sim. É R$ 25 uma tonelada de cana cortada. Uma tonelada? Tem alguns documentários no YouTube que trazem essa realidade, que trazem toda essa população como refém da sazonalidade do corte de cana. Tem, inclusive, uma região que é uma serra sagrada chamada Serra de Trapuá, que era onde as pessoas faziam seus despachos, faziam seus rituais, se conectavam com os encantados da Zona da Mata, e a usina Petribul cercou esse território. Inclusive, era onde João Cabral de Melo Neto queria ser enterrado. Ele fala em vários poemas da Serra de Trapuá. Não sabia. E aí, essa serra ela é completamente gradeada. Então, a própria sociedade canavieira foi apartada da sua memória ancestral, encantada e poética também. Mas existe um movimento de resistência muito forte do maracatu nesse lugar. Então, eu falo um pouco sobre isso, sobre ter herdado uma história, e por mais que eu tente lavar as mãos, existe terra debaixo das minhas unhas, que nem não tem banho demorado que tire a nossa memória. Eu já nasci com essas mãos calejadas, embora eu nunca tenha pego numa enxada para plantar ou cortar a cana. Então, esse livro ele fala sobre esse processo de memória, porque são essas águas escuras desse rio Capibaribe que vem desde a Zona da Mata para cá, para o Recife. São essas águas poluídas, difíceis de enxergar o que tem por baixo, que só mergulhando a gente vai conseguir tocar essa lama e entender parte da nossa história. Então, o livro fala sobre isso. Sobre cura. E sobre esse processo, como um processo de cura, que era o que você estava dizendo, porque a gente carrega muitos traumas ancestrais no nosso DNA, e se a gente não sabe da nossa história, a gente também não pode curar, e a cura, ela é para frente e para trás. Quando a gente se cura, a gente está quebrando padrões, e a gente está curando nossos ancestrais, de certa forma, libertando essas espiritualidades, e também mudando tudo para frente, né? É sobre se curar mesmo. Sensacional você ouvir a sabedoria das suas palavras. Segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia... Que vai ser segunda-feira, gente? Você fala da data? Segunda-feira...
vai ser dia 9, vai ser dia 16. Na próxima segunda-feira, a gente começa uma série de entrevistas aqui no Café Preto sobre saúde mental da população negra. E eu vou começar com a psicóloga Elizabeth Santos, que vai falar sobre saúde mental do homem negro. Essa vai ser a nossa entrevista de estreia. E quando você fala isso, eu me lembrei de dar essa notícia, porque quando você fala isso, são essas dores perturbadoras, né, que a gente tem e que a gente precisa, de alguma forma, sanar, né, do ponto de vista de cada um, mas também social, né? Por isso que a necessidade do encontro virtual, como nós estamos fazendo aqui, mas também presencial, para boas conversas e para falar de poesia, para falar da origem da poesia, ajuda nessa cura. Mas o que eu achei de mais interessante que você falou aí é que quando você conta essa história, quando você faz essa poesia, quando você lança o seu livro, você está muito possivelmente realizando o sonho dos seus ancestrais. Né? Você está aí, de alguma forma, de forma poética, ao mesmo tempo denunciando e também trazendo à tona realidades, sentimentos, e sublimando por meio da poesia. Então, eu tenho certeza que os seus ancestrais, avoengos, estão felizes de encontrarem voz, na sua poesia. Que lindo, obrigada, Hilário. Isso é tão emocionante e faz tudo ter sentido, sabe? Porque, de certa forma, eu posso saber que o meu começo, meu acordar, meu despertar tem a ver com o sertão, mas foi quando eu voltei para a Zona da Mata que eu entendi quais eram os sonhos dos meus ancestrais. Eu não conheci meu avô, mas ele amava a cantoria de viola. Ele transformava a casa num ponto de apoio para os caboclos de lança, para os grupos de maracatu. E eu, antes de ser escritora, sou brincante de tudo isso que eu falei para você, né? E meu avô era essa figura. Descobri que minha família tem um maracatu, me liga diretamente a isso. O maracatu rural, ele é ligado diretamente à palavra falada, ao improviso. É diferente do maracatu de nação, né? Que tem as alfaias. O maracatu rural, que tem um caboclo de lança, ele tem um mestre que vai improvisando poesia metrificada na frente. Então, a palavra sempre teve realmente no meu DNA e eu vejo que sim. Hoje eu percebo que sim, eu estou realizando os sonhos dos meus ancestrais. Vamos render um culto ao amor? Dia dos Namorados, eu acho que a gente podia render um culto ao amor real, ao amor livre de ciúme, ao amor livre de violência, ao amor que realiza e que eleva as pessoas, seja lá como as pessoas quiserem se relacionar. E nesse culto ao amor eu queria pedir para você fazer uma poesia. Mais poesia no Café Preto. Poesia no Dia dos Namorados no Café Preto. Você faria uma poesia para a gente? Claro que sim, claro que sim. Eu estou com um projeto nas redes sociais, quero já aproveitar aqui também para compartilhar com as pessoas essa informação, que é me dar um tema que eu descrevo um poema. E eu acho que é um jeito muito bonito de eu interagir com as pessoas na rede social de uma maneira muito próxima, muito afetiva e também me comunicando da maneira mais sensível possível, né, com as pessoas, assim. Então, eu recebi um tema que é Eu não acredito no amor, mas ele existe. E aí eu escrevi para essa pessoa essa poesia, eu marco depois as pessoas, né, quando eu posto os poemas que eu faço para elas, e vou emendar no outro que está numa aquenda. Primeiramente, eu disse: o amor tem cara de propaganda de pasta de dente, de promessas que mofam na prateleira da alma. Eu gosto mesmo é de carinho sem nome, do olhar que varre a tristeza sem alarde, do toque que não pede senha. O amor, esse com letra maiúscula, não convence. Mas existe um bichinho manso que me espera na esquina, existe um suspiro que me visita quando penso que esqueci. Eu não acredito no amor, mas ele deixa bilhetes nos bolsos das minhas roupas, me oferece silêncio compartilhado, traz abacates maduros só porque eu gosto.
Eu não acredito no amor, mas ele me escuta até quando eu não falo. Ri das minhas teimosias, me beija o pensamento. O amor talvez seja esse erro bonito que insiste em nascer nos meus descuidos, e que bom, porque mesmo sem acreditar, eu continuo deixando a janela aberta, vai que... Eu não acredito no amor, mas ele existe. Na verdade, eu acredito no amor. De porta de banheiro, de muro pichado, de assento de ônibus, de alto de prédio, de orelhão quebrado, no amor que singra as pontes do Recife ao meio-dia, no amor que corre para cruzar a rua driblando buzina no meio da vida, no amor que xinga e colhe uma flor, corresponde a um aceno, acredita em destino e por acaso cuida e odeia ao mesmo tempo. Eu acredito no amor de Eurídice e Orfeu, amor que desce aos infernos e volta de mãos vazias, no amor de Medeia, de Julieta e no meu que não ultrapassa o clichê de um sonho de padaria. Eu acredito no amor de uma criança, por seu cachorro e seu boneco, sem fazer distinção de afeto, porque em ambos lhes cabe vida. No amor pelo feio, pelo disforme, pelo que é ignorado, no amor que zela e machuca, com veneno e cuidado. Eu acredito no amor que corre as ruas da minha infância, amor que dá bom dia, que ajuda uma velha a segurar sacolas ou que empresta seu ombro como guia para atravessar o delírio das horas mortas. Eu acredito no amor da minha mãe por mim, mais ainda pelo vício de cigarro com Coca-Cola. Eu acredito no amor que nasce nos becos, nas esquinas, nas escuras sobretudo, e todo amor que nasce proibido e permanece clandestino à espreita para quem sabe se tornar público. No amor entre duas mulheres, no amor entre dois homens, no amor que se embaraça e serena até findar grisalho, no amor que não tem número, que geme, rosna, grita, vulnerável, enciumado, infiel e homicida. Amor de posse e possessão, amor que supera as distâncias da convivência, que muda de calçada nas brigas e se mostra mais amor em complacência, sem sucumbir aos apelos da liberdade ou da prisão. Amor de banco de praça, que desalinha, mas depois entrelaça. Amor que se despede, se desespera, se despedaça. Amor que não cabe no ínfimo segundo em que a morte o assalta. Sensacional. Sensacional. Beleza pura. Beleza pura. Luna Vitrolira, muito obrigado por você ter aceito gentilmente o convite para esse bate-papo. Gente, eu falei com a Luna Vitrolira, como eu falei no começo, num seminário, que ela abriu o seminário com poesia. Eu fiquei maravilhado. Na hora que eu falei, ela topou. E aí era só a gente procurar uma data. E essa gentileza, eu agradeço muito, 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 muito. E peço para você fazer suas considerações finais. Ai, Lário, muito obrigada por tudo, pelo papo, por esse encontro. Acredito que o universo está sempre se movimentando, fazendo as pessoas que precisam estar juntos se encontrarem nessa vida e nesse mundo. Sem dúvida. Talvez tenha sido por isso que a gente tropeçou ali um no outro. Uma honra sempre poder estar no mundo e existir no mundo poeticamente a partir da palavra, de palavras que curam, de palavras que podem intervir positivamente na vida das pessoas. E assim eu espero que seja com todo mundo que assistir essa nossa conversa aqui. Deixo um beijo para todas as pessoas, um beijo para você e obrigada sempre mais uma vez. Adeus e até outro dia. Espero que nós possamos conversar muitas outras vezes aqui por essa telinha e, quem sabe, em algum momento, numa entrevista ao vivo. Conta comigo. Vamos construir essas possibilidades. Gente, muito obrigado a todos, todas e todes. Não vamos esquecer que na próxima segunda-feira tem início, aqui no Café Preto, a série sobre saúde da população, saúde mental da população negra, e vamos discutir a saúde do homem negro na próxima segunda-feira. Grande abraço, beijo a todos e todas e todes. Tamo junto.